Olá, eu sou o Lázaro do canal Lázaro Fly Fishing. Hoje eu vou compartilhar mais um pouquinho de conhecimento. Vamos nessa! Bom, faz parte do nosso esporte tratar sobre iscas, tá? Ou do inglês fly. As iscas ou flies, tá? Elas estão divididas em alguns grupos de acordo com que elas foram criadas fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente já falou a respeito desse assunto, nós começamos a adaptar uma série de iscas às nossas condições. Algumas cabem dentro dos grupos que já foram, que já são conhecidos lá fora, né? E outras não necessariamente se enquadram bem nesses grupos. Mas, ok, não tem problema. Okay? O importante é a gente ter conhecimento e se encaixando nas condições, nas condições de pesca que a gente tem. E não importa muito se a gente vai falar que uma mosca é uma mosca seca ou é uma mosca molhada, é um streamer, não vai fazer muita diferença. Nós não estamos aqui para gerar este tipo de conteúdo rígido. Nós já conversamos, a gente está aqui, na verdade, é para incentivar os iniciantes a aprender um pouquinho do nosso esporte. Tá? Então, falando sobre iscas de fly, as iscas, elas são criadas, elas são confeccionadas, o termo técnico, o nome correto em português, elas são atadas, né, em cima de anzóis, né, e o termo em inglês é fly tying. Né? Então, elas são construídas em cima de anzóis, para imitar algum tipo de alimento que os peixes estão acostumados. Vou começar por um grupo de iscas que eu gosto bastante, tá? E eu acho que são fantásticas para pescar alguns tipos de peixe, tá? Que são as ninfas. As ninfas, elas fazem parte da base do ecossistema, tá? Do ecossistema aquático. Elas são as ninfas, elas representam ou animais que vivem o tempo todo dentro d'água, né, nascem, desenvolvem, se reproduzem e morrem dentro d'água, ou então é a parte da vida, do ciclo de vida de um inseto, que ele tem uma parte dentro d'água e outra parte fora d'água. Tá? As ninfas, elas são, de longe, a parte mais importante do ecossistema, porque ela é a base alimentar. E aí pequenos peixes se alimentam das ninfas, que depois os peixes maiores se alimentam deles e assim por diante. Existem alguns estudos que tentam medir a qualidade do ecossistema aquático pelo quão saudável é a vida dos micro-organismos e das ninfas. Bom, não vou entrar no mérito de nome, ok? Então, assim, imagine que são insetos e nós temos milhares de tipos de insetos, milhares. Muitas vezes, cada uma das bacias tem insetos diferentes. Aqui no Brasil, podem ter insetos que não tem nos Estados Unidos, que não estão classificados nos Estados Unidos e vice-versa. Tá? Então, quando a gente for buscar referências, nós vamos ver muitos nomes que são dados a insetos que não são necessariamente aqui do Brasil. Outros são. Tá? Então, nós temos Dragonfly, que é a nossa libélula. Tá? Então, a Dragonfly em qualquer parte do mundo vai ser a nossa libélula, porque tem aqui e tem em outros lugares. Outros não vão existir. Tá? O que importa é que a gente saiba que essas ninfas, elas fazem parte do ecossistema e elas são fantásticas para se pescar diversos tipos de peixes. Então a gente pode pescar, primeiro de todos, lambari, que é um mini dourado, uma mini piraputanga, muito valente, muito brigador, e se pesca, se faz iscas pequenininhas atadas no anzol. Muito antes, inclusive, de se falar de fly, se pescava, por exemplo, um anzol mosquito coberto com uma capinha vermelha de fio.
ou então com uma miçanguinha amarela. Esse é o princípio do fly, tá aí. E o lambari pega muito bem nesse tipo de isca. Aí depois vocês vêm com as tilápias, você vem com as próprias carpas e uma série de outros peixes que você pode pescar aqui. O ponto importante é que a gente saiba que exista e teste. Tá? Ninfas, inclusive, pegam peixe em pesqueiros. Ok? Então os pescadores e pesqueiros podem testar. Vale a pena. É emocionante. Ok? É interessante. Bom, vamos falar agora um pouquinho de uma categoria que é chamada de mosca seca, ou dry flies. Então aqui começam algumas questões. As moscas secas, elas representam um grupo de iscas que imitam um inseto na sua fase alada. Então é um inseto que, de alguma forma, voa, né, e acaba tendo a parte da sua vida fora d'água, ou a vida toda fora d'água. Tá? Então, por exemplo, você tem um mosquito. O mosquito nasce, né, deposita-se os ovos, nasce na água, depois ele sobe, eclode e vira um mosquito alado que nós conhecemos. Tá? O dragonfly, a ninfa de libélula, enquanto está na parte do ciclo de vida como ninfa, está dentro d'água, mas depois ela sobe e se transforma na libélula alada. Tanto a ninfa como a libélula alada pegam peixes. Então, isso é um ponto bastante importante. Tá? Podemos considerar também uma série de iscas que são feitas, são iscas artificiais para imitar uma comida artificial. Por exemplo, no pesqueiro, se coloca ração, tem ração artificial, é uma ração normalmente seca, se pesca na superfície, ou então se pesca o que o pessoal chama de palminho. Enfim, tá? Então aqui data vênia aos puristas, ok? Mas o importante é pescar. Então vai se adaptando e vai se achando um jeito de fazer isso. Se classifica aqui também com os pequenos bugs, que são os besouros, ou os gafanhotos, e por aí vai. Tá? Tudo que for classificado como um inseto que está numa fase alada, ou numa fase que ele não está vivendo dentro d'água, né, não tem sua fase da vida dentro d'água, é classificado como uma mosca seca. Vamos falar sobre streamers. Moscas molhadas, né, tem uma classificação, por exemplo, um inseto que está numa determinada fase da sua vida, debaixo d'água, pode ser considerado, por exemplo, uma mosca molhada, mas também pode ser considerado como um streamer. Não faz muita diferença. Basicamente, o streamer, no que ele consiste? É alguma forma de você imitar um peixinho ou um alevino. Tá? Algo que seja o alimento dos peixes predadores. Tá? São iscas confeccionadas para criar movimento, por isso o nome de streamer, ou na sua tradução, flâmulas. Eles geram movimento, eles criam, né, uma dinâmica na água que gera movimento, e esse movimento é captado ou pela faixa sensorial do peixe, ou pelos olhos mesmo. Por exemplo, o tucunaré é muito visual, né? Outros peixes eles captam mais pelo movimento. Bem, enfim, essas iscas elas são construídas para gerar esse movimento, ou quando elas estão na correnteza. Então, por exemplo, se joga na correnteza e deixa a linha fixa e faz com que a correnteza crie um movimento, né, um movimento da própria isca. Ou então em águas paradas, que lá fora se chama de still water, nessas águas paradas que são as nossas represas, os nossos pesqueiros, né, nós fazemos um movimento com a linha. Então joga-se a isca e depois faz movimentos de um peixe fugindo, um peixe ferido com a linha. Uma outra classificação é a classificação de poppers. Poppers são iscas também de superfície,
mas que ela tem um outro objetivo. Então, por exemplo, eu não classificaria um gafanhoto como um popper. Tá? O popper ele foi criado para gerar muito movimento e ruído em cima da água. Tá? Esse é o objetivo do popper. Tá? Ele tenta imitar, por exemplo, uma ranzinha, né, se deslocando na água, né, ou um cardume de peixes se alimentando de insetos na flor d'água, ou um cardume de peixes fugindo de predadores. Né. A ideia é criar muito movimento, barulho, né, para que os predadores sejam atraídos para essa situação. E tem uma classificação que a gente pode até criar de geral, isso aqui é abrasileirando as coisas, tá? Por quê? Porque nós pescamos diversos tipos de peixes e podemos criar iscas de fly imitando condição natural. Por exemplo, nós podemos pescar pacu, podemos pescar matrinchã e imitando o quê? Imitando uma fruta. Uma fruta que caia na água, faça aquele barulhinho que ela faz, né, e afunde devagarzinho. A gente pode confeccionar iscas, na verdade existem iscas confeccionadas exatamente para esse fim. Tá? Podemos confeccionar iscas que imitam uma flor ou uma semente, tá? Uma semente que tenha, por exemplo, tenha uns pelinhos que envolve a semente justamente para o vento carregar. Então tem peixes que se alimentam se alimentam disso, e você pode criar iscas para esse fim. Podemos classificar também de uma forma mais genérica crustáceos. Né? Crustáceos não é um inseto, não é um peixe, ok? Ok, a gente pode colocar numa categoria como essa, mas crustáceos são muito importantes porque eles têm uma vida tanto em água salgada como em água doce e são base de alimento de muitos peixes. Tá? Enfim, era isso o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.